Alice no País das Maravilhas. Há muito tempo, em um lugar muito distante, havia uma menina chamada Alice. Ela era curiosa e corajosa. Certo dia, enquanto sua irmã lia uma história para ela no jardim de sua casa, ela tentava entender aquele livro que não tinha gravuras, apenas muito texto. Alice começou a ficar cansada de apenas ouvir sua irmã. Então, ela se levantou e começou a correr pelo jardim. Enquanto corria, viu um coelho muito apressado. Ele parecia estar atrasado para algum lugar muito importante. Sem pensar duas vezes, Alice decidiu segui-lo. O coelho entrou em um buraco no chão, e Alice, sem hesitar, também entrou atrás dele. E assim começou a aventura de Alice no País das Maravilhas. Alice caiu. Quando Alice chegou ao final do túnel, o coelho não estava lá. O coelho sumiu. Alice encontrou muitas coisas estranhas no final do túnel. Viu uma garrafa que tinha um papel pendurado. No papel estava escrito, "Beba-me". Ela ficou curiosa e bebeu. Imediatamente ficou muito pequena, do tamanho de uma boneca. Alice tentou abrir uma pequena porta, para ver o que tinha do outro lado. A chave dessa porta estava em cima de uma mesa. Ela não conseguiu pegar a chave, porque estava muito pequena. Então viu um bolo que dizia, "Alimente-se". Ela pensou que poderia crescer se comesse o bolo. Depois de comer o bolo, Alice cresceu, e conseguiu pegar a chave em cima da mesa. Alice ficou tão grande que bateu a cabeça no teto. Por isso, ela não conseguiu passar pela porta. Então, pensou como ela poderia ficar pequena novamente. Enquanto pensava, o coelho passou por ela novamente. Ele tinha um leque na mão. Ele estava tão apressado que não percebeu que o leque caiu. Alice estava com calor naquele lugar apertado. Então, pegou o leque e começou a se abanar. Ao fazer isso, ela começou a ficar pequena e percebeu que o leque era mágico. Então, agora que ela estava pequena novamente e com a chave na mão, conseguiu abrir a porta. Ao abrir, viu um lugar muito lindo. Tinha flores falantes, gatos que apareciam e desapareciam e muitas borboletas. Ao continuar andando, viu uma lagarta em cima de um cogumelo e resolveu falar com ela. A lagarta perguntou para Alice quem ela era. Alice estava tão confusa que nem sabia responder direito quem ela era. Alice disse para a lagarta que não queria ser uma menina tão pequena. A lagarta falou para a menina que conhecia alguns cogumelos mágicos. Contou para Alice que se ela comesse o pequeno, ficaria pequena e se comesse o grande, ficaria grande. Então, comeu um pouco de cada até chegar ao tamanho que ela queria. Alice, com seu tamanho normal, agradeceu a lagarta e continuou a caminhar pelo bosque. Encontrou com o gato e perguntou para que lado do bosque ela deveria ir. O gato respondeu que ela tinha que escolher. Se ela não soubesse para onde queria chegar, qualquer lugar serviria. Ele disse que de um lado era a casa do chapeleiro. Contou que do outro lado era a casa da lebre de março. Alice decidiu ir para o lado onde morava a lebre de março. Alice chegou à casa da lebre de março. A menina viu o chapeleiro, a lebre e o gato. O chapeleiro perguntou se ela queria tomar chá. Ela aceitou e tomou chá com eles. Enquanto isso, o gato aparecia e desaparecia. A lebre e o chapeleiro começaram a fazer perguntas muito difíceis para Alice responder. A menina ficou confusa. Então Alice decidiu ir embora. Ela continuou sua caminhada pelo bosque. De repente encontrou um portão. A menina curiosa entrou e viu um lindo campo. No campo haviam os jardineiros. Eles eram cartas de baralho com cabeça, pernas e braços. Eles estavam pintando as rosas brancas de vermelho. Os jardineiros contaram para Alice que a rainha queria que eles plantassem rosas vermelhas. Mas eles se confundiram e plantaram rosas brancas e agora estavam tentando consertar. Alice está no campo de cricket da rainha. Enquanto conversava com os jardineiros, outros jardineiros soldados vieram na frente e a rainha e o rei vieram atrás. Os jardineiros conseguiram pintar as rosas bem rápido antes dela chegar. A rainha não percebeu e perguntou quem Alice era. Alice respondeu dizendo seu nome. A rainha convidou Alice para jogar cricket. Alice aceitou apesar de parecer bem esquisito aquele jogo usando flamingos para bater em uma bola de ouriço vivo. A rainha cansou de jogar e lembrou a todos do julgamento que iria acontecer. O valete de copas estava sendo acusado de roubar as tortas que a rainha tinha feito em um dia de verão. Ele estava acorrentado. O rei e a rainha estavam sentados em seus tronos. Na frente deles estavam os jurados. Muitas pessoas estavam em volta assistindo o julgamento. O coelho branco também estava no local do julgamento. Ele estava segurando um rolo de pergaminho. A primeira testemunha foi o chapeleiro. Ele estava junto com a lebre de março e com o gato risonho, então não viu nada. O rei então mandou chamar a segunda testemunha, a cozinheira.
O rei perguntou para a cozinheira do que eram feitas as tortas. A cozinheira respondeu que eram feitas de muita pimenta. Nesse momento o gato fez uma confusão no julgamento. E quando o rei procurou a cozinheira, ela já tinha ido embora. O coelho então chamou a terceira testemunha. Ele gritou o nome de Alice. A menina ficou muito surpresa. O rei perguntou para Alice o que ela sabia sobre o roubo das tortas. Alice respondeu que não sabia nada. Então o coelho leu uma carta. A carta dizia como as tortas tinham voltado para seu dono, ninguém seria mais condenado. Mas a rainha continuou querendo condenar o valete de copas. Alice não concordou com a rainha. A rainha mandou cortar a cabeça da menina. Nesse momento os soldados de cartas se levantaram e foram pegar Alice. A menina ficou assustada. De repente Alice acordou. Ela estava no jardim, dormindo com a cabeça no colo da sua irmã. Alice contou todo o seu sonho para sua irmã, que ficou sentada embaixo de uma árvore pensando no sonho de Alice. Enquanto que Alice se levantou e saiu correndo de volta para sua casa. E assim acaba a história de Alice no País das Maravilhas. E o que podemos aprender com essa história? Apesar de ter sido um sonho, não devemos sair seguindo estranhos, pois podemos nos perder. Além disso, não devemos comer algo que não sabemos de onde veio. E por fim, temos que procurar ver e ouvir coisas boas para que não tenhamos pesadelos à noite, tá certo? E então, amiguinhos, gostaram desse vídeo? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amiguinhos.